Olá, muito bom dia! Que Deus abençoe a todos de uma forma especial. Aqui está o professor Nelson, o pastor Nelson, doutor em psicanálise clínica, e eu vou fazer uma live agora, muito legal, muito top. Vamos falar sobre como nós devemos lidar com o passado, né? Lidando com o passado, uma abordagem psicanalítica. Vamos estar falando para vocês sobre este assunto. Já fiz algumas lives falando sobre este tema, porém agora é lidando com o passado, uma abordagem psicanalítica. Fiz uma pesquisa aqui, tem um trabalho em PDF, vou mostrar a capa do trabalho para vocês, que ficou top. Aqui, lidando com o passado, uma abordagem psicanalítica. Pastor e doutor em psicanálise clínica Nelson Alves de Andrade. Compreensão, cura e recomeço. Sigam-me aí que vocês irão gostar do assunto. Enviem presentinhos, coraçõezinhos. Se quiserem perguntar, comentar. E vamos estar aqui durante uns 30 minutos falando sobre este assunto tão especial, tão maravilhoso. O passado, ele exerce uma forte influência sobre a forma como pensamos, como sentimos e agimos. Experiências vividas, sejam positivas ou dolorosas, moldam nossa identidade. No entanto, quando o passado se transforma em peso emocional, até pode impedir o crescimento pessoal e a construção de um esforço saudável. Lidar com o passado não significa, na realidade, apagá-lo, mas aprender a ressignificá-lo, porque é claro que vamos lembrar. Porém, aquelas lembranças não podem ser lembranças que nos tragam decepções, medo, culpa, não é? Desastres mentais. Vejamos o impacto do passado na vida emocional, os traumas. Muito bom dia para todos vocês que estão entrando aí. Traumas, perdas, frustrações e arrependimentos podem gerar culpa, medo, ansiedade, baixa estima, dificuldade em confiar. Quando essas emoções não são trabalhadas, elas tendem a se manifestar em comportamento autossabotadores, relações instáveis e sofrimento interno. Eu já passei por isso. E algumas vezes algum passado quer vir à tona, mas eu repreendo, eu procuro ressignificar aquela situação para que o sentimento de culpa, o medo, a frustração, a baixa estima, a ansiedade, a dificuldade em confiar, porque tem pessoas que não confiam em ninguém. Essas pessoas, elas tiveram um problema no passado. Aí nós vamos também descobrir o porquê da nossa ansiedade. Existem situações e situações, explicações e explicações. Eu vou estar explicando aqui e lá para o final entrando na abordagem psicanalítica e terminando com uma crônica que eu escrevi. Quando essas emoções não são trabalhadas, elas se manifestam realmente em sentimentos negativos, em situações que nos trazem prejuízo. Aceitar não é concordar. Aceitar o passado não significa aprovar o que aconteceu, mas é conhecer que ele fez parte de uma história pessoal. A negação prolonga a dor. A aceitação inicia o processo de cura. Aconteceu? Já aconteceu. Não adianta chorar o leite derramado. O que é que eu devo fazer? Limpar o fogão que sujou, né? E colocar um novo leite. Significa que a vida continua. Não é que o passado foi negativo ou que trouxe desastre, trouxe frustração, que agora eu tenho que continuar com esse problema, com essa situação.
Não, jamais, meus queridos. Eu preciso realmente ressignificar. Aceitar é dizer, isso aconteceu, me marcou, mas não me define. E o que te define hoje, né? O que define a tua vida neste presente momento? Ressignificação é dar novo sentido à dor. Ressignificar é transformar a experiência dolorosa em aprendizado. A dor não precisa ser o fim. Pode ser o recomeço de uma nova consciência. O recomeço de uma nova história. Cadê o Orlando, meu amigo de São Paulo, entrou aí? Então eu preciso dar uma nova história, né, a esse processo. Perguntas que podem nos ajudar nesse processo. O que eu aprendi com isso? Qual foi a lição que eu aprendi com essa situação? Como cresci a partir dessa experiência? Teve crescimento? Teve amadurecimento? O que posso fazer diferente agora? Isto é, eu errei no passado, mas aquele erro me serviu como uma lição? O que eu posso estar fazendo agora diferente? Como eu posso ressignificar? Porque agora eu já tenho mais experiência, eu já passei pelo processo, eu já aprendi. O que eu não posso é ficar estagnado e esperando que as coisas aconteçam, porque eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar cada dia, cada momento. Vocês me compreendem? Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, pode comentar. Perdão é uma libertação emocional. O perdão não apaga o passado, mas liberta o presente. Perdoar não é esquecer, é escolher não viver prisioneiro da dor. Muitas vezes alguém nos feriu, nos magoou, nos tentou destruir, nos destruiu ou mesmo destruiu. Mas eu preciso, na realidade, lidar com o perdão. O perdão é você mexer com coisas que do nosso interior, é um ato de autocuidado. Porque quando eu perdoo, eu estou me libertando daquela mágoa. Claro que eu não vou esquecer, mas eu vou lidar com essa situação, não trazendo-me mais sofrimento para a minha vida. Construindo o futuro no presente. Vejam bem, o que é que eu preciso? Eu preciso lidar com o presente como uma construção que nós podemos realmente fazer esse processo, fazer esse levantamento, fazer essa construção de uma forma toda especial. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter resiliência para que eu possa enfrentar tudo isso de uma forma saudável, de uma forma maravilhosa, buscando, claro, primeiramente em Deus. A Bíblia diz que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando eu pratico o perdão, eu estou rompendo correntes invisíveis. E eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a viver o momento presente de uma forma que eu possa ressignificar o meu passado e ter um relacionamento saudável, ter algo especial na minha vida. E sabendo que Deus, Ele nos ajuda em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. Busque Deus em primeiro plano. Busque a Deus em primeiro lugar. Então, querido, construa o futuro no presente. O passado não pode ser mudado, mas o presente pode ser transformado. Cada escolha consciente cria um novo caminho. Focar no agora nos permite desenvolver novas atitudes, fazer um novo recomeço. Um bom dia para vocês que estão entrando aí agora, ok? Então, queridos, o que é que nós precisamos? Criar relações mais saudáveis.
fortalecer a autoestima. E isso nós fazemos com muito cuidado, construindo um futuro com propósito. Como eu posso ressignificar o meu passado? Ressignificar o passado não é apagar o que aconteceu, mas mudar o significado que isso tem hoje na nossa vida, no dia a dia. É transformador, né? É algo transformador, e é transformar dor em aprendizado e feridas em força. Então, aceite a história como ela foi, porque eu não posso mudar o que aconteceu. Negar o passado só prolonga o sofrimento. Aceitar é reconhecer, isso aconteceu, isso me marcou, isso me feriu, me doeu, mas isso não me define. Mude a narrativa interna. Em vez de pensar, isso destruiu a minha vida, tente, e isso me ensinou algo muito especial. Isso me ensinou algo muito importante. A forma como você conta sua própria história muda a forma como você a vive. Extraia o aprendizado. Toda experiência carrega uma lição. O que você aprendeu sobre si mesmo? O que você faria hoje diferente? O que essa fase revelou sobre a sua força? O que essa fase revelou sobre você? Então, pratique o perdão. Perdoar é libertar o coração do peso da dor. Não é justificar o erro do outro. É escolher não viver prisioneiro a ele. Portanto, viva o momento presente. O passado já foi, o passado já passou. O presente é onde você começa uma nova mudança, é onde tudo está acontecendo. Pequenas escolhas diárias constroem um novo futuro. Seja gentil consigo mesmo. Você fez o melhor que pôde com aquilo que você sabia na época. Se você tivesse o conhecimento que tem hoje, não teria acontecido tantas coisas negativas. Eu falo por mim. Se eu tivesse o amadurecimento, a experiência que hoje eu tenho, é claro que eu teria sofrido menos. Mas a autocompaixão também é cura. Eu preciso praticar a autocompaixão, porque eu preciso de cura na minha alma. Como viver o momento presente e libertar-se das amarras do passado? Como viver o presente e se libertar realmente do passado? Reconheça, mas não reviva. O passado deve ser lembrado como história, como um acontecimento, não como prisão. Aprenda com ele, mas não viva o passado agora. Ah, isso aconteceu. E às vezes até nós rimos de algumas coisas erradas que nós fizemos, porque não tínhamos o conhecimento. Traga a sua atenção para o agora, traga a sua atenção para o momento presente. O presente, na realidade, é o único tempo onde a vida realmente acontece. Respire, observe, sinta, isso ancora você no agora. Me compreendem? Estão gostando? Cadê os coraçõezinhos? Eu não vi se o Orlando entrou aí. Mude o foco da mente. Quando o passado vier à memória, pergunte: o que posso fazer hoje para viver melhor? Solte o que não controla. Você não pode mudar o que passou, mas pode escolher isso como um foco, pode escolher como isso afeta você hoje. Tenha um objetivo, tenha uma nova dimensão, faça uma ressignificação. E como eu já disse, pratique o perdão, porque o perdão rompe correntes invisíveis. Liberta mais quem perdoa do que quem foi perdoado. Crie novos significados. Cada dia é uma nova oportunidade de escrever uma história diferente. Cada momento, cada dia. Viver o presente é escolher a liberdade. É soltar o peso do ontem e abraçar a esperança do agora.
Você não é o que aconteceu com você, você é o que você faz hoje. Recomeçar não é esquecer o que passou, é usar o que passou para viver melhor daqui em diante. E aqui vai um guia simples, humano e possível. Como recomeçar? Aceite o ponto em que você está. Não precisa estar pronto, só precisa estar disposto. Solte o peso do passado. O que já foi não pode ser mudado, mas pode ser ressignificado. Comece pequeno. Recomeços verdadeiros nascem de passos simples. Um novo hábito, uma nova decisão, uma nova atitude. Mude a forma de pensar. Troque o não consigo por estou aprendendo. E a palavra de Deus nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seja paciente consigo. Crescimento não é instantâneo, é diário. Cada dia nós crescemos, cada dia nós aprendemos algo, cada dia nós aprendemos algo novo. E você está numa escola, a vida é uma escola. E nós aprendemos cada dia, aprendemos conosco, aprendemos com as pessoas, aprendemos com a natureza, aprendemos com os acontecimentos, aprendemos com o dia a dia, aprendemos com as nossas atitudes. Recomeçar é um ato de coragem silenciosa. É dizer à vida: ainda estou aqui e ainda posso ir além. Uau, quantos na realidade quiseram ver o teu final, quiseram ver o teu fim, quiseram ver a tua destruição, mas tu estás aí dizendo: eu estou de pé. Eu falo a mesma coisa. Gente, nós temos que olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Jesus e não nos preocupamos com aquilo que as pessoas nos julgam, é julgamento delas, é pensamento delas. Você é você e acabou. Me compreendem? Então, queridos, vamos lidar com o passado como algo que ficou lá muito bem distante, mas que não nos traga prejuízos. Vejamos agora lidando com o passado na psicanálise. Na psicanálise, o passado não é visto apenas como algo que ficou para trás, mas como uma força ativa que influencia pensamentos, emoções e comportamentos no presente. Experiências infantis, traumas, conflitos não resolvidos e vínculos afetivos moldam a personalidade e podem se manifestar de forma inconsciente ao longo da vida. Lidar com o passado, portanto, é um processo essencial para a compreensão de si mesmo e para a transformação psíquica. Agora estou falando numa linguagem psicanalítica. Vejamos o inconsciente e a repetição. Segundo Sigmund Freud, ele afirmava que conteúdos reprimidos não desaparecem, eles retornam sob outras formas, como sintomas emocionais, ansiedade, relações conflituosas, autossabotagem e sofrimento psíquico. Esse fenômeno é chamado de compulsão à repetição. O sujeito revive padrões do passado sem perceber, tentando inconscientemente elaborar o que não foi resolvido. Vejamos aqui a infância como base da vida psíquica. Na psicanálise, a infância é o período em que se formam os principais núcleos emocionais. Relações com os pais, cuidadores e figuras de autoridades influenciam a autoestima, forma de amar, maneira de lidar com frustrações e construção da nossa identidade. Traumas infantis não elaborados podem permanecer ativos na vida adulta. Vejamos o processo terapêutico: lembrar, repetir e elaborar. Freud descreveu 3 etapas no trabalho analítico: lembrar, trazer à consciência experiências reprimidas. Repetir, perceber como o passado se manifesta no presente. E elaborar, que é dar
novo sentido às experiências. É o que eu falei antes, ressignificar a história. A elaboração é o ponto-chave da cura psíquica. Aí eu tenho aí a transferência, o passado no presente. Na relação terapêutica, ou na relação terapeuta e paciente, ocorre a transferência, onde sentimentos antigos são projetados no analista. Isso permite reviver, compreender e ressignificar vínculos afetivos mal resolvidos. A transferência transforma o passado em material clínico para a cura. Vejamos aqui a ressignificação e cura psíquica. A psicanálise não apaga o passado, mas ajuda o sujeito a compreender sua história, nomear suas dores, dar novo significado às experiências e construir uma narrativa mais saudável sobre si mesmo. E a cura ocorre quando o passado deixa de controlar o presente. Mas é o que eu falei, nós não vamos apagar o passado, mas vamos dar um novo significado, vamos ressignificar a nossa vida e construir, ok? Uma nova história. Lidar com o passado na psicanálise é um processo de autoconhecimento profundo. Ao acessar conteúdos inconscientes, o indivíduo se liberta de repetições dolorosas e constrói uma relação mais consciente consigo mesmo. O passado não desaparece, mas pode transformá-lo, né? Pode ser transformado em aprendizado, consciência e crescimento. Vejamos aqui o enfoque clínico. O passado como estrutura psíquica afetiva. Na clínica psicanalista, o passado não é apenas uma lembrança histórica, mas uma estrutura viva, que se manifesta no presente, por meio de sintomas, padrões de relacionamentos, angústias e conflitos internos. Experiências precoces moldam o funcionamento psíquico e influenciam a forma como o sujeito ama, como o sujeito sofre, como ele escolhe e se posiciona no mundo. O sintoma é compreendido como uma expressão simbólica de conflitos inconscientes não elaborados. Vejamos aqui sintomas como repetição do não elaborado. Freud descreveu a compulsão à repetição como a tendência do sujeito de reviver experiências passadas de forma inconsciente. Na prática clínica, isso aparece como relações afetivas repetitivas, autossabotagem, ansiedade persistente, culpa inconsciente, dificuldade em romper ciclos destrutivos. O paciente não lembra do passado, ele repete o passado. Vejamos aqui a escuta clínica e o inconsciente. A escuta psicanalítica não se limita ao conteúdo racional do discurso. O analista observa atos falhos, silêncios, resistências, repetições e transferências. Esses elementos revelam o funcionamento inconsciente do sujeito e indicam os pontos de conflito psíquico ligados à história passada. Vejamos aqui a transferência, o passado em ato. Na clínica, o paciente transfere para analisar sentimentos e expectativas originados de vínculos primários, os pais, os cuidadores, figuras de autoridade. E a transferência permite reviver experiências emocionais antigas e tornar conscientes padrões inconscientes, ressignificar vínculos afetivos.
O passado, então, reaparece no aqui e agora da relação terapêutica. Elaboração, o eixo de transformação clínica. A elaboração do Sher-Bei-Tung é o processo pelo qual o sujeito reconhece os seus conflitos, nomeia suas dores, compreende suas repetições e reconstrói sua narrativa pessoal. A cura não vem da simples lembrança, mas da elaboração emocional da experiência. Falemos aqui sobre a ressignificação clínica. Ressignificar o passado significa transformar a dor em compreensão. O paciente passa de vítima da própria história para o autor da própria narrativa. Clinicamente, isso se traduz em maior autonomia emocional, redução dos sintomas, relações mais saudáveis e fortalecimento do ego. Qual é o objetivo terapêutico? O objetivo da clínica psicanalítica não é apagar o passado, mas libertar o sujeito do domínio inconsciente de sua história. O passado deixa de ser prisão e passa a ser compreendido. Portanto, lidar com o passado na psicanálise é um trabalho de escuta, elaboração e ressignificação. E ao trazer à consciência os conteúdos reprimidos, o sujeito rompe ciclos repetitivos e constrói uma relação mais saudável consigo mesmo e com o mundo. A clínica não promete esquecer o passado, promete transformá-lo em consciência ressignificada. Lidar com o passado é um processo, não um evento. Exige coragem, paciência, autocompaixão, tempo, e a cura acontece quando o passado deixa de ser uma prisão e se torna apenas parte da história. Você não é o que viveu. Você é o que decide ser a partir de agora. Tranquilo? Eu vou concluir aqui com uma crônica da minha autoria. O dia em que decidi recomeçar. Não foi num grande momento, nem com música de fundo. Foi num dia comum, desses em que o café esfria rápido e a alma parece cansada demais para sonhar. Eu estava ali, cercado por lembranças que pesavam mais do que deveriam. O passado insistia em falar alto. Erros, perdas, escolhas que eu faria diferente. Mas, naquele silêncio simples da rotina, algo mudou. Percebi que continuar preso ao ontem era como tentar caminhar olhando para trás. A gente tropeça, a gente cai. E, às vezes, nem percebe por quê. Recomeçar não veio com promessas grandiosas. Veio como uma decisão pequena. Seguir em frente, mesmo sem todas as respostas. Não apaguei a história. Não esqueci as marcas. Apenas decidi que elas não iriam mais comandar os meus passos. O passado ficou no lugar dele. O presente finalmente ganhou espaço. Recomeçar é isso. Não esquecer quem fomos, é escolher quem queremos ser. E naquele dia comum, sem plateia, sem aplausos, eu entendi que o maior ato de coragem não é vencer o mundo, é vencer a própria estagnação. Desde então sigo, com passos imperfeitos, mas com o coração livre. Pessoal, um grande beijo para vocês que aí me acompanharam. Eu espero que este estudo tenha servido assim de uma grande experiência para vocês, tá? De uma grande lição.
lidando com o passado, uma abordagem psicanalítica. E que vocês compreendam que o passado tem que ficar lá no seu lugar. Viva o momento presente. Queridos, um grande beijo e uma feliz sexta-feira. Com muito carinho para todos vocês.